Ai, vamos lá. Mano, como os caras cagaram tão feio meu anime? Então bora lá, pessoal. The Beginning After the End. O começo depois do fim. Web Novel e Webtoon muito famosa. Na época que Solo Leveling estava sendo lançado, eram esses dois ali, pau a pau, disputando qual que era o Webtoon mais popular da atualidade. Solo Leveling lançava na quarta, o começo depois do fim lançava na sexta, e ficava ali, ó, semana por semana, cada um lançando um capítulo melhor do que o outro. E é muito louco que se você voltar no tempo, toda essa modinha de adaptação de light novels coreanas por estúdios japoneses começou lá em 2020, quando a pandemia tinha estourado. O primeiro grande anime que recebeu uma adaptação foi Tower of God, e na leva a gente também recebeu No Bliss, e se eu não me engano o terceiro foi The God of High School. E se você parar pra pensar bem, a gente era feliz naquela época e não sabia, cara. É verdade. Todo mundo reclamou muito da adaptação desses materiais por conta da ruxação. Então, como ela estava fazendo uma aposta sem saber se daria retorno, eles pegaram todo o primeiro grande arco de cada uma dessas histórias e compactaram animes curtinhos de 12 episódios. E por mais que a galera reclamasse da parte da ruxação, de não ter adaptado bem a história do meu anime, ninguém, absolutamente ninguém reclamou da parte técnica de animação de nenhum desses três projetos. Então daí você já começava a esperar que as próximas adaptações de materiais coreanos, eles viriam numa qualidade boa, eles viriam com uma animação top, nota 10. Ué. Até pra você entender, não falta material original japonês pros caras conseguirem adaptar. Se eles estão indo em outro país pegar uma obra pra fazer adaptação, é por conta do sucesso que cada um daqueles títulos tem. Eu não conheço No Bliss, mas eu sei que Tower of God é gigante, The God of High School é enorme, Solo Leveling nem se fala, Omniscient Readers, Veerpoint, Overgear, todas essas já receberam anúncios ou já foram adaptadas para anime e cada uma delas tem uma coisa em comum: o sucesso. E não é diferente com The Beginning After the End. Então a gente podia esperar que no mínimo, que ele fosse receber uma adaptação no nível dessas anteriores que eu comentei. E nem precisa ser no padrão de Solo Leveling. A gente sabe que Solo Leveling foi além do esperado, ele ultrapassou a curva, tá quase ele chegando no nível de Unfotable, mas é claro que ninguém tava esperando nada no nível do Estúdio Den. Se fodeu. Você começa o primeiro episódio, vai mostrando o Gray, que é o nosso protagonista Arthur, no passado, como ele era na vida anterior dele. É tudo apresentação de PowerPoint. É 100% quadristático. Parece que eu tô assistindo Shumatsu no Valkyria. Eu não sei, cara, eu não sei o que leva os malucos a olhar esse anime, a olhar essa história e pensar, pô, uma webtoon que tá no top 10 das melhores já feitas e mais populares da história. Por que a gente não dá pro Aoncat, que é um estúdio bosta, que nunca entregou nada de relevante na vida? Por que você não larga esse projeto, essa mina de ouro, que tem potencial pra bater de frente com o Solo Leveling? Por que a gente não pega isso e dá pra esse estúdio lixo que vai cagar e estragar a experiência de qualquer pessoa que vá assistir essa Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Meu, e eu vou te mostrar que é pra você não achar que eu tô de brincadeira. Olha essa cena dos pais do Arthur com ele no colo. Olha isso, cara. Você consegue perceber que é só um PNG? É só imagem parada de fundo? Olha isso, olha essa cena aqui. Da mãe do Arthur limpando o bumbumzinho dele. Meu, é só uma imagem travada. O bracinho dela, ó, segurando os pneus aqui, nem se mexe. Sabe o que que é? É um PNG safado que eles deram um zoom enorme. Aí vai ampliando devagarzinho, que é pra fazer parecer que tem uma movimentação ali. E não entenda mal, pra quem tá acostumado com o estilo de animação japonesa, sabe que é assim. É muito comum você sempre ampliar uma imagem, você coloca ela passando com uma transição suave de lado, você coloca um zoom de pequenininho pra grandão, de grandão pra pequenininho, só a boquinha mexendo, às vezes um olho piscando. Tranquilo, a gente tá acostumado com isso. O problema é que essa economia de narração, você vê em cena de transição, você vê numa outra cena que, por exemplo, eu tô conversando, mas tá mostrando você, pelo seu ponto de vista, escutando a minha conversa. Como você tá parado me ouvindo, eu não preciso expressar movimento, então seu cérebro meio que aceita que aquilo de certa forma é fluido, fala, pô, uma animação, não precisa mostrar o corpo dela.
Mas tem horas pra você colocar e tem jeitos que você faz pra gambelar de uma maneira que fique natural. Só que aqui é tudo PNG, é igualzinho, o mesmo problema que eu vi em Shumatsu no Valkyria. Aí tem uma galera na internet que tá comentando, ah não, mas pelo menos o design tá bem feito, o design tá consistente, não tem quadro torto. Também, como é que vai ter quadro torto se não tem animação? Se os caras não conseguirem fazer um PNG bem feito pra deixar parado também, fecha o estúdio. Fecha o estúdio. Vamos ver o que esse Aket já fez na vida? Vamos dar uma olhada? Ele fez aquele Battle Game 5 Seconds. Pô, até aqui era como se fosse um Battle Royale, que o menino tinha um braço de bomba, braço de metralhadora, era alguma coisa assim, ele dava tiro com o braço dele, e aí foi todo mundo sugado pra uma terra desconhecida, cada um tinha um telefoninho, cada um ganhou um poder, o último a sobreviver ganha um poder e vai embora. Acabou. É a mesma coisa de sempre. Não era ruim, mas sabe? Foda-se. Tá, fez aquele anime do garoto que participa do exército do rei demônio, só que na verdade ele é humano e ele tá a serviço dos demônios pra matar os humanos, porque ele já teve uns problemas lá com as pessoas no passado. Ele era o herói, ficou muito forte, ninguém precisava dele, ele foi pro lado do vilão. Foda-se. E ainda assim, vamos pegar The Beginning of the End e dar na mão de quem? Vamos dar na mão desses caras, os caras sabem fazer, os caras vai ser bom na parada. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Compara com as outras animações. The God of High School, feito pelo mapa, bonitinho ali, mesmo com seus problemas de rutuchação, anime bem feito, anime bem desenhado. No Bliss, feito pelo Production ID. Ah, não é um estúdio de ponta. Ah, então, tá vendo? Ó, peguei no argumento, não é estúdio de ponta, como é que você quer reclamar? Porém, trabalhou em várias temporadas de Shingeki no Kyojin, trampou com Haikyuu, Psycho Pass. Entende o que eu tô falando? Referência, o estúdio tem conhecimento, tem bagagem pra trabalhar com uma obra boa. Aí você vai pra Tower of God, The Answer Studio. É meia bomba? É meia bomba. É Pico Studio Aket? Também não é ruim desse jeito. Mas qual que é a parada? Tower of God tinha um diretor bom, o Kazuyoshi Takeuchi, um cara que já foi animador-chave de Your Name, já foi animador-chave de Akira. O cara tem experiência de trabalho, então o estúdio sendo meio fraco, ele traz uma staff interessante de pessoas que ele já conhece do mercado e desenvolve um projeto legal. Só que aqui, você não tem nada disso, você não tem nenhum diretor de renome, você não tem nenhum storyboarder, profissional de trilha sonora, ninguém que é grande o suficiente para conseguir elevar o nível desse projeto. E pior que The Beginning After the End é tão legal, ele tem uma lore, um mundo tão interessante. Pra você ver, o primeiro episódio já deixa claro que você tem os conjuradores e os fortalecedores. Cada pessoa que mexe com a magia naquele mundo tem um núcleo de mana, e conforme o seu núcleo vai evoluindo, ele vai passando por diferentes estágios de cor. Começa no escuro, depois do sólido, por fim o claro, e aí você passa por uma outra cor mais clarinha, e você vai progredindo desses estágios até você chegar no branco. E esse é um dos melhores desenvolvimentos de construção de habilidade que eu já vi numa obra, porque ele explica que assim, se você é um conjurador, vamos supor que eu tenho poderes de fogo, eu só posso soltar bolas de fogo. Se eu sou um fortalecedor, eu vou imbuir o meu corpo com fogo, para eu dar murro de fogo, vou levantar as coisas com o poder do fogo. Mas a história vai explicando que conforme você vai avançando o seu nível, conforme você vai chegando mais próximo do núcleo branco, que é o núcleo mais sólido, o mais desenvolvido que tem, tanto o fortalecedor quanto o conjurador, eles vão se tornando praticamente idênticos. E é claro que você tem uma certa afinidade com os princípios do tipo original que você era, mas você chega num nível que você tá tão evoluído que um fortalecedor é capaz de lançar magias muito bem, e um conjurador também é capaz de fortalecer o próprio corpo num nível absurdo, porque quando você chega no level branco, você é capaz de fazer tudo praticamente. Então olha que interessante a lore desse universo. Bem louco, empolgante. Normalmente quando você começa um anime, você coloca nos primeiros takes, nos primeiros episódios, o melhor que você tem para entregar. Que é justamente para você atrair a atenção do público e captar uma fanbase para acompanhar a sua obra. Que assim você consegue vender Blu-ray, vender DVD, você tem mais assinantes, mais visualizações no streaming e consegue bancar aquele projeto por mais tempo. Quando o estúdio já começar no primeiro episódio, ele entrega isso aqui, significa que esse é o melhor que ele tem pra mostrar. E se esse é o melhor... Fudeu de vez!
Sinceramente, vai ler o Webtoon, ela é muito melhor, ela é muito bem feita. Agora a gente tá entrando no arco da guerra de Alatria. Por mais que tenha trocado o desenhista principal da história, é boa ainda, vale muito mais a pena do que esse daqui. Mas comenta aí, você tá gostando de The Beginning After the End? Você achou que tá bom? Você achou que tá ruim? Você concorda com minhas opiniões? Ou você acha que a frescura e a animação não importam? O que importa é o roteiro da história? Vamos seguir essa discussão aqui nos comentários, mas de forma respeitosa, hein? Conto com você. Tchau, tchau.